E agora vamos com mais entrevistas, vamos falar sobre o furto de celular em São Paulo. Criminosos que atuam na cidade de São Paulo estão se especializando em realizar furtos de celular com o objetivo de invadir as contas bancárias das vítimas. Sobre esse assunto nós vamos conversar agora com o advogado Luiz Augusto Filizola Durso. Ele é um especialista em crimes cibernéticos e direito digital. Vamos conversar com o doutor Luiz. Seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado, Guga. É sempre um prazer falar a você e a todos os telespectadores da TV Alesp. Vamos conversar um pouquinho, né, doutor Luiz, dessa questão aí que vem assustando muitos paulistanos e também acho que pelo estado todo e pelo Brasil, esse crime aumenta cada vez mais, né? É o roubo do celular para se apropriar dos dados bancários e fazer transferências. É muito fácil hackear um celular, doutor? Guga, não é fácil hackear um celular, mas essa situação chamou muita atenção e causou um pânico gigantesco, porque antigamente os criminosos estariam roubando e furtando o aparelho por causa de suas peças. Então eles enviavam até um local para desmontar e vender as peças. E a vítima, então, estaria protegida, porque suas informações, fotos, mensagens, até os aplicativos do banco que estão nos celulares estariam preservados. O problema, Guga, é que os criminosos notaram que vale muito mais as informações dentro do celular do que o próprio aparelho. E aí que uma notícia de um grande portal de imprensa viralizou, dizendo que algumas vítimas, alguns indivíduos, tinham sido roubados, o celular ali perdido, e que a conta do banco havia sido esvaziada. Surgiu então a dúvida se poderia acontecer. Você pode, então, perder o celular ali no ônibus ou no metrô, em qualquer lugar que você estiver se deslocando, e alguém esvaziar a sua conta. E aí, respondendo a sua pergunta, Guga, depende. Primeiro, depende se o seu celular está bloqueado. Aquela senha de bloqueio da tela, que toda vez que você vai usar tem que colocar, isso é muito importante colocar, porque é muito difícil quebrar a criptografia e a senha de um sistema operacional do celular, desde que, lembrando, ele esteja atualizado também. A questão é que muitas vítimas estão usando o celular com aplicativo de transporte, mandando mensagem, e nesse momento o celular é subtraído. E aí o criminoso tem usado, por exemplo, o e-mail, o SMS para fazer a recuperação da senha do banco e acessar o Internet Bank. Por isso que é tão importante essas medidas preventivas de ter senha, tentar remover os dados à distância, mas também ligar no banco quando você for roubado, perder o celular e pedir para que sua conta seja temporariamente bloqueada ou suspensa as transações. Agora, doutor Luiz, outro fator importante, as instituições bancárias, instituições financeiras, operadoras de cartão de crédito. O que tem feito aí para conscientizar e para fazer com que a população se previna? Tem mudado aí os trâmites, os hábitos? Como é que tem sido o comportamento das instituições? Aumenta-se muito a questão de crimes cibernéticos, invasão de contas bancárias pelo computador e pelo celular. Isso gerou, obviamente, uma grande responsabilidade dos bancos. Quando se cria ferramentas de automação, presume-se que você tem que trazer segurança e disponibilizar isso aos consumidores e usuários. Esse novo caso, mais uma vez, sobrecarregou a questão da responsabilidade dos bancos, que estão preocupados sim e podem agir, e estão realmente agindo, Guga. Toda vez que o indivíduo, o usuário, o consumidor hoje acessa o seu Internet Bank, ele lê um alerta de cuidado com golpe. O banco não entra em contato pelo telefone, o banco não pede código, o banco nunca pede sua senha, ou para que você disponibilize o cartão na portaria, o cartão de crédito. Então, o banco ele realmente tem atuado com formas preventivas, mas não significa que isso está ideal. Sempre é importante o banco atualizar o seu sistema, trazer segurança, testar o seu aplicativo, porque haveria responsabilidade do banco se o aplicativo for invadido, se de alguma forma o criminoso quebrar a senha pelo app e furtar os valores do consumidor. Aí o banco vai ter que ressarcir. Mas, em regra, não é o que acontece. Em regra, é culpa do usuário que acaba acessando um link malicioso, acaba anotando as senhas no bloco de notas do celular. Isso é um alerta importantíssimo, Guga. Ninguém pode, deve
anotar as senhas do banco, do e-mail, no bloco de notas do celular, porque se você for roubado com o celular desbloqueado, o indivíduo vai ter acesso a todas as suas senhas, isso gera um risco gigantesco. Então, na verdade, nós estamos evoluindo na questão da educação digital para ensinar os usuários a usarem com mais cautela e na responsabilização das empresas que estão evoluindo, dando alertas e otimizando as suas plataformas para se tornarem cada vez mais seguras. Agora, doutor, outro fator, né? Recentemente criado, o Pix se tornou uma facilidade para todos nós, mas também um chamativo para os bandidos. A gente vê casos aí de sequestros relâmpagos para a pessoa fazer Pix, em muitos roubos de celular também a transferência é via Pix, né? O que nós temos evoluído de controle? Outro dia eu via que o meu banco, por exemplo, limitou a uma quantia diária de Pix. Já achei um avanço. Você tem visto outras iniciativas em relação a isso? E aí eu vou à pergunta. É quando o consumidor, né, o cliente, ele consegue provar que ele estava numa situação de assalto, de ameaça, ou então que o celular dele foi roubado, ele avisa a tempo, as instituições bancárias devem ou não restituir o dinheiro que foi tirado? São duas importantes perguntas, Guga. Primeiro, sobre a questão do Pix. O Pix é uma ferramenta maravilhosa, é uma ferramenta segura, o sistema em si é seguro, mas que a sua instantaneidade, né, a sua facilidade, ela gera riscos. Então, hoje nós temos, infelizmente, um retorno ainda acanhado, mas muito preocupante, das questões do sequestro relâmpago, porque a partir do momento em que sua conta do banco está no bolso, no celular, basta um criminoso lhe obrigar a fazer uma transferência após te sequestrar, colocar num carro e etc. E antigamente isso foi cada vez mais diminuindo-se a questão do sequestro relâmpago, porque tinha que se deslocar até um caixa eletrônico e etc. E agora com o celular isso mudou. Os bancos perceberam que isso é gravíssimo e estão reagindo, como, por exemplo, essa iniciativa que você falou, de colocar limites no Pix de transação. O Banco Central já anunciou uma ferramenta que vai dar para estornar o valor se você fez uma transferência errada ou se foi mediante um crime. Então, os bancos estão se preocupando, até para análise de perfil de transferência, os horários das transferências, isso é super importante. Então, durante a madrugada, deve haver um controle mais rigoroso. Ninguém deve, ou espera-se que dificilmente alguém vai pagar uma conta 3 da manhã, mas uma transferência do Pix de 10 mil, 20 mil reais às 3 horas da manhã tem que ser checado. Um sistema tem que fazer um bloqueio, tem que verificar com o consumidor para trazer mais segurança, porque infelizmente a utilização dessa ferramenta aumentou a quantidade de golpes na internet, mas também esses crimes físicos que são diretamente ligados ao consumidor. E com relação à responsabilidade do banco, Guga, vai depender muito de como isso ocorreu. Então, se o indivíduo hoje cai num golpe pelo WhatsApp, por exemplo, liga no banco e pede bloqueio, em algumas situações, alguns juízes, desembargadores entenderam que o banco deveria ter feito o bloqueio e, como não fez, haveria sim responsabilidade. Em outras situações, não. Isso é bem subjetivo. O que eu indico, Guga, é ter esses seguros. É possível fazer seguro do cartão de crédito, seguro da conta, que são super baratos, custa R$5, R$6 por mês. E se você for vítima de um desses crimes, o seguro vai cobrir. Muito melhor do que você ficar discutindo responsabilidade do banco. Lembrando que todas essas medidas preventivas vão ajudar você a não ter essa dor de cabeça de debate de responsabilidade. É muito melhor você ter mais segurança. Algumas empresas, Google, até estão influenciando pessoas a terem 2 aparelhos, um para deixar em casa com os aplicativos todos do banco e um para ir para a rua. Claro que isso é só para quem poderia ter 2 celulares, etc., mas todas as medidas de prevenção são bem-vindas e iremos, então, acompanhar essas iniciativas do Banco Central e dos próprios bancos para diminuir esses riscos com a utilização do Pix e do Internet Banking no celular. Agora, doutor, eu não posso deixar de aproveitar, né, essa entrevista com o senhor para falar dos golpes pelo WhatsApp que continuam aí a todo vapor, apesar de ser muito divulgado, muito avisado, as pessoas ainda caem nesse tipo de golpe, né, doutor? Infelizmente, essas ferramentas que nos aproximaram, elas geraram uma situação benéfica a certos criminosos para se passarem pelas pessoas. Então, o estelionatário, antigamente, ele tinha dificuldade de se passar por alguém
Até alguns conseguiram, né? Tem até um documentário que conta a história de um indivíduo, um estelionatário que se passava por um famoso dono de empresa aérea, mas era muito raro. Bem que essas histórias se tornam filmes e documentários. Hoje não é tão raro. Basta um indivíduo invadir uma plataforma que ele se passa pela empresa, pelo titular da conta, por qualquer um. Em casa eu tenho esses problemas. Várias vezes criminosos se passaram por mim, pelos meus irmãos, para mandar mensagem para minha mãe, se passando por nós. E tantos clientes me procuram com essa situação. É muito comum na internet. Porque é muito fácil passar pelas pessoas e aí, claro, o ser humano, ele é bondoso por essência. E acaba achando que a família, o filho, está passando por uma necessidade, precisa de um dinheiro e faz ali um empréstimo. E esse é o golpe. Então, o indivíduo, ele vai pegar uma foto da vítima ou invadir a plataforma própria da vítima, se passar por ela e pedir dinheiro emprestado por causa de uma necessidade. Guga, a forma de combate, além da punição, que já está sendo bem aprimorada, uma recente lei aumentou a pena para o estelionato na internet. Hoje, aquele que comete o estelionato na internet, nas redes sociais, está sujeito a uma pena de reclusão de 4 a 8 anos, sendo que no caput do estelionato é de 1 a 5 anos. Então, uma pena mais gravosa para esse estelionato na internet, como uma reação desse cenário absurdo que vivemos de alta criminalidade digital. Mas, além da punição, a educação digital, eu penso que é o melhor caminho, Guga. Hoje, pouca gente cai naquele trote que o indivíduo liga chorando, como se fosse o filho pedindo dinheiro, como se fosse o falso sequestro, conhecido falso sequestro. E as pessoas não caem mais porque se popularizou tanto esse golpe que as pessoas já estão atentas. Mesma coisa tem que acontecer com esses golpes na internet. As ferramentas de tecnologia devem criar novas formas de segurança, autenticação de 2 fatores e etc. Mas também o usuário tem que ser educado para entender que existem esses riscos, entender que existem esses crimes e como precaver-se, né? Como não cair. Então, ligar para a pessoa que está pedindo dinheiro emprestado, nunca passar códigos recebidos por SMS ou no celular, porque dessa forma você não vai ter a sua conta invadida e não vai acabar emprestando dinheiro para aquele familiar que, na verdade, é um criminoso. Quem sabe com a educação digital esses números sejam diminuídos, né, se derrubem, porque infelizmente estamos falando de milhões de vítimas por ano, Guga. Agora, doutor, é o senhor que lida aí com o dia a dia, né, do direito digital, trabalha com esses fatos no seu dia a dia, conta um pouco, né, se apareceram novos golpes, outros aplicativos usados em golpe, o que o senhor tem visto aí de diferente, fora disso que a gente fala aqui no dia a dia? Guga, todo dia tem um golpe novo. Se eu for contar a criatividade dos criminosos, eu diria que se eles usassem essa criatividade para o bem, todos seriam ricos, porque tem uma criatividade gigantesca para a criminalidade, principalmente com o uso da tecnologia. E por quê? Primeiro, porque ele se sente protegido, confortável, seguro ao utilizar a internet e cometer o crime à distância. Então, ele não está abordando a pessoa na rua, ele afasta muitas vezes a prisão em flagrante, dificilmente alguém vai reagir, porque fisicamente ele pode tomar um tiro, agora pela internet é muito mais difícil. Então, essa situação do conforto da internet é um fator. O segundo é, de fato, a criatividade. Então, toda a ferramenta que surge de rede social, do Pix, hoje o envio de valores pelo WhatsApp, são utilizados para formas de golpe. Até aplicativo de paquera, Guga, se tornou um risco. Nós tivemos recentemente um indivíduo que encontrou uma moça pelo aplicativo de paquera e conseguiu enganá-la pela sua sedução para fazer depósitos. Ele dizia, eu quero lhe ver, eu moro à distância, preciso comprar uma passagem aérea. E a moça depositava, e assim foi, milhares e milhares de reais transferidos. Então, toda comunicação, toda venda, todo acesso à rede social gera um risco presumido na internet. O grande fator é como a gente vai combater isso. Primeiro, com a evolução do combate ostensivo. Então, você acompanha a própria Polícia Civil com divisões de crimes cibernéticos, recentemente lançada, mas muito boa e atuante. As questões legislativas, aumento de pena, questões mais gravosas para o criminoso e educação. Se as pessoas perceberem que é um ambiente hostil ou que gera risco, nós precisamos atuar na internet com muita precaução, desconfiar de tudo e de todos.
Eu, Guga, recebo ligação do meu banco, o indivíduo pede código, pode ser o meu gerente. Eu não passo. Eu parto da premissa que sempre é golpe. Assim eu evito muitos golpes relacionados a mim e assim eu oriento os meus clientes e oriento os telespectadores. A internet depende de uma desconfiança absoluta e uma precaução sempre vigilante. Doutor Luiz Augusto Filizola Durso, quero agradecer a sua participação no Jornal da Rede Alesp de hoje. Obrigado, Guga. É sempre um prazer. Obrigado pelo convite e admiro muito o seu trabalho como jornalista. É um prazer estar aqui com você. Muito obrigado, doutor.